Mais uma vez, bom dia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estamos hoje aqui no dia 30 de março de 2021 e hoje é o nosso primeiro encontro em que nós vamos tratar da tutela jurisdicional executiva, né, no contexto do Código de Processo Civil de 2015. E como hoje é o primeiro encontro que nós dedicaremos com exclusividade a esse tema, eu dedico essa primeira aula, vamos chamar assim, dessa série, né, devemos dedicar mais ou menos umas 30, 40 aulas para essa matéria, daqui em diante, né? Mas eu costumo dedicar esse primeiro encontro a alguns conceitos fundamentais, tá certo? Algumas questões assim terminológicas, às vezes até bem básicas, mas que me parece são, digamos assim, a gente tem que eliminar o uso equivocado de algumas delas e a gente tem que enfatizar com que sentido, né, nós vamos usar essas expressões aqui ao longo do nosso encontro. Veja, quando estamos aqui hoje trabalhando com o pessoal do quarto ano da faculdade, né? Mas quando vocês estudaram processo civil no segundo e terceiro ano, normalmente, a perspectiva com que a matéria é desenvolvida pelos professores no segundo e no terceiro ano é mais dedicada ao processo de conhecimento, né? O que é o processo de conhecimento ou o processo de cognição? Nós usamos esse termo, processo de conhecimento ou processo de cognição, para designar aquela modalidade de processo em que a sentença do juiz, ou melhor dizendo, a decisão do juiz que diga se o direito existe ou não, é talvez o ponto principal do processo. Isso vale para ações de conhecimento declaratórias, isso vale para ações de conhecimento constitutivas, isso vale para ações de conhecimento condenatórias ou puramente condenatórias, certo? Então, processo de conhecimento é aquele que, se atinge o seu ápice, vamos chamar assim, isso é alcançado com a prolação de uma decisão do juiz que diga se o autor tem ou não o direito. Mas isso, nós veremos ao longo desses nossos encontros, não se opera ou não se dá necessariamente em todas as ações que o próprio Código chama de ações de conhecimento, certo? Então, o Código de Processo Civil de 2015, quando fala de processo de conhecimento, ele se refere também àquelas ações em que o juiz haverá de proferir uma decisão dizendo se o direito do autor existe ou não, certo? E uma vez julgando procedente o pedido, dizendo que o direito do autor existe, na própria sentença, o juiz haverá de determinar a prática de atos executivos tendentes à realização do direito nessa sentença reconhecido. Boa parte da nossa doutrina vai chamar essa sentença de condenatória também, ok? Porque ela reconhece a existência do direito. Mas outros vão dizer que, nesse caso, nós deveríamos chamar essa ação, ainda que de conhecimento, uma ação executiva lato sensu, ou ação em que a sentença haveria de ser chamada de sentença executiva lato sensu. Nós vamos falar bastante disso ao longo desses nossos encontros e nós vamos criticar esse modo de pensar, porque nós entendemos que isso decorre de uma interpretação equivocada daquilo que corresponde à classificação das ações do Pontes de Miranda, né? Vejam, mas tradicionalmente, sobretudo à luz do Código de Processo Civil de 2015, a doutrina classificava as ações em ações de conhecimento, ações de execução e ainda, à luz do Código de 73, ações cautelares. Ações de conhecimento, ações de execução e ações cautelares. Essa era a classificação prevalecente na doutrina que se construiu à luz do Código de Processo Civil de 73,
E o Código de Processo Civil de 73, ele era, digamos, dividido também, seguindo essa classificação. O Código de Processo Civil de 73, ele concebia atividades de conhecimento e atividades de execução como se fossem atividades puras, no sentido de que não se misturavam, sabe? Então não havia ação como há hoje, quer dizer, até havia, mas era algo muito excepcional mesmo, né? Isso mudou bastante, sobretudo com o Código de 2015, a partir de reformas no final da vigência do Código de 73, mas isso foi enfatizado com o Código de 2015 também, a existência de ações que não são ações de conhecimento puras, né? Aí, então, se dizer que essas ações seriam ações, que alguns chamam de ações executivas lato sensu, a gente vai falar bastante disso também. Mas, ao lado dessas ações de conhecimento, haveria o processo de execução, né? Então, alguns de vocês que estão aqui na faculdade e fazem estágio, né, com um advogado, com um juiz, etc., já deve ter visto um processo de execução fundado num título executivo extrajudicial. Então, processo de execução fundado numa nota promissória, por exemplo, num instrumento particular subscrito pelo devedor e por duas testemunhas, por exemplo, e assim sucessivamente. No processo de execução, fundado em título executivo extrajudicial, que, sem dúvida alguma, isso corresponde, não é, à maior parte dos processos de execução que a gente tem, além do processo de cumprimento de sentença também, claro, né? Mas nos processos de execução fundado em título extrajudicial, considerando que para essa execução ser admissível, ela tem que se basear em um título executivo de obrigação certa, líquida e exigível, ok? Esse título carrega consigo, e aqui eu me valho da lição da doutrina balizada do Liebman, é uma expressão dele, o título executivo é a força necessária e suficiente para a execução. Significa que para essa modalidade de processo executivo, para esse tipo, para essa espécie de processo de execução, é indispensável haver um título executivo. Daí a expressão nula, com dois L's, executio, com T, executio, sine título. Não há execução sem título executivo, ou pelo menos não há esse tipo, ou essa modalidade de processo de execução sem título. Mas, se por um lado o título executivo é a força necessária, por outro lado, é a força suficiente para a execução. Significa dizer que o título executivo carrega consigo toda a força ou toda a potência para que os atos executivos se realizem independentemente da demonstração por parte do detentor do direito que está ali contido no título executivo, né? Ou daquele que ostenta o título executivo, independentemente da demonstração prévia do título, da existência do direito. A lei processual distingue muito claramente o título executivo do direito contido no título executivo. E nesse tipo de execução, que é aquela que vocês muito provavelmente vão ver com muito mais frequência, se é que isso já não acontece com vocês no estágio que vocês fazem, mas a execução fundada em título executivo extrajudicial é a mais comum de todas, e nela não haverá, pelo menos não como regra, espaço para que se debata sobre a existência da obrigação contida no título executivo. E ainda, e para finalizar aquilo que a doutrina concebia à luz do Código de 73, havia as ações cautelares, o processo cautelar, né? Então haveria processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. O Código de Processo Civil de 2015, ele eliminou aquele livro dedicado ao processo cautelar e criou uma parte, dentro da parte geral do Código, dedicada à tutela provisória de urgência e da evidência, sendo a tutela da urgência cautelar ou antecipada e a tutela da evidência antecipada, né? Mas a questão que vai nos interessar aqui com mais cuidado é essa relação entre processo de conhecimento e processo de execução. Vejam, na doutrina,
quando se fala, até hoje, em processo de conhecimento, ou ações de conhecimento, questão de perspectiva, né, se costuma dizer que essas ações de conhecimento de execução são ações que têm por objetivo a obtenção de uma sentença ou de uma decisão do juiz que diga se o direito existe ou não. A expressão sentença, que muitos, né, a vinculam ao conceito de sententia, latim, né, ou ao verbo sentire, que teria a ver com aquilo que o juiz sente. Essa expressão é muito criticada, e criticada com razão, esse sentido, né, criticado e criticado com razão, porque nós não podemos nos contentar com a obtenção de uma atividade jurisdicional consistente em saber o que o juiz sente. Na verdade, pouco me importa o que o juiz sente. O que eu quero saber é se eu tenho direito, à luz dos meus argumentos, dos argumentos das partes, das provas dos autos e assim por diante. Né? Absolutamente não faz sentido algum imaginar que a sentença deva significar aquilo que o juiz sente. Eu não quero convencer o sentimento do juiz. Né? Bom, não obstante, e apesar dessa crítica ser correta, e eu também a faço, quando nós falamos de processo de conhecimento, processo de sentença, processo de cognição, chama-se a atenção para o fato de, nessas ações, não raro, com a obtenção de uma decisão do juiz sobre o pedido, ou seja, apenas a prolação de uma decisão pelo órgão jurisdicional, o meu direito está suficiente e plenamente realizado. Então, por exemplo, se eu ajuizo uma ação de investigação de paternidade, que para mim é declaratória, alguns autores entendem que é constitutiva, eu me satisfaço com a declaração da paternidade. O juiz, julgando procedente o pedido, declarará, ou, para aqueles de vocês que pensam que a ação é constitutiva, né, de todo modo, ele vai dizer que o réu é pai e isso me basta. É uma ação de conhecimento pura, vamos chamar assim, em que a prolação da decisão do juiz julgando procedente o pedido e reconhecendo a existência do direito do autor, né, uma decisão assim proferida, ela realiza plenamente o direito do autor. Se eu quero rescindir um contrato que eu tenho, e a outra parte, por qualquer motivo, se opõe à rescisão, coisa parecida, eu movo uma ação desconstitutiva, ação de rescisão do contrato, ou ação de resolução do contrato, enfim. Se eu identifico naquele contrato, né, um vício de consentimento, por exemplo, uma coação ou uma simulação, né, eu vou mover a ação respectiva, ação de anulação do ato jurídico, ação de, no caso da simulação, declaração da nulidade do ato jurídico, e a sentença que julgar procedente o pedido, pessoal, ela, se julgar o procedente o pedido, ela realiza integralmente o direito. Então, nesses casos, dessas ações de conhecimento puras, não se faz necessária a atuação jurisdicional ulterior com o propósito de entregar o bem devido ao credor. O que pode acontecer, em todos esses exemplos, eu procurei aqui, inclusive, citar, em todos os casos, exemplos em que isso era possível, o que pode acontecer é que, ao lado da ação de conhecimento declaratória, ao lado da ação de conhecimento constitutiva, eu cumule uma ação de conhecimento condenatória, por exemplo, ou uma ação, né, que tenha por propósito forçar o devedor a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, por exemplo. Então é muito comum, por exemplo, para aproveitar o primeiro deles que eu passei aqui para vocês, que se faça acumular a uma ação de investigação de paternidade, que, como disse, para mim é declaratória, embora alguns entendam que, mas para outros é constitutiva, mas o fato é muito comum se acumular a uma ação de investigação de paternidade uma ação de alimentos. Certo? Então eu digo, eu quero que o juiz, ou que o juiz diga que o réu é meu pai, e além disso, eu quero que o juiz condene o réu, uma vez reconhecida a paternidade, o juiz condene o réu a pagar em meu favor pensão alimentícia mensal correspondente, exemplo, a 2 salários mínimos, ou
sei lá, 30% do que o réu recebe no emprego dele ali, ele que é funcionário público, por exemplo, eu quero que seja descontado 30% do salário dele a título de pensão alimentícia. Mas, enfim, eu quero que o juiz condene o réu ao pagamento desta pensão alimentícia. Atenção, percebam que a ação condenatória, uma vez proferida a sentença que condena o réu a pagar essa quantia, certo? O processo de conhecimento também atingiu o seu fim normal, porque no nosso sistema, as ações de conhecimento condenatórias terminam com a condenação, muito embora se permita que o credor, se valendo do mesmo procedimento, requeira, doravante, a execução do devedor. Mas percebam vocês que, pelo menos como princípio, aquele que ajuiza uma ação condenatória, se a obtiver, a sentença condenatória, rigorosamente, não realiza em plenitude o direito material. Né? Outro exemplo. Imaginem, embora agora a gente está... Eu, pelo menos, estou andando quase nada de carro, né? Estou trabalhando em casa quase 100% do tempo, ou no máximo vou ali no escritório, sai quase nada, mas imagine um acidente de veículo, né? Então, 2 veículos, um acidente... Quem ultrapassou o sinal vermelho? O proprietário do veículo, o proprietário que se sentiu lesado em seu direito de propriedade, etc., ajuiza uma ação contra o outro de indenização. O juiz, é uma ação de conhecimento condenatória, o juiz condenará o réu, uma vez julgado procedente o pedido, ao pagamento, sei lá, de 20 mil reais a título de indenização pelo prejuízo ocasionado. Um de vocês, né, faz uma compra pela internet, né, por exemplo, paga a dívida, mas o fornecedor do produto ou do serviço indevidamente leva seu nome a protesto, né, ou inscreve seu nome em cadastros de inadimplentes, né? E daí você se sente lesado, porque você tenta fazer uma outra compra ou abrir uma conta corrente num banco, numa instituição financeira, e você não consegue porque o seu nome está, para usar uma expressão comumente empregada, seu nome está negativado. Daí você ajuiza uma ação contra aquele que fez isso contra você, que indevidamente protestou o seu nome, ou negativou o seu nome, inscreveu o seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Você move uma ação de indenização por danos morais. E o juiz, reconhecendo que você sofreu prejuízo, condena o réu a pagar uma indenização, né? No caso de vocês, que são pessoas muito especiais, de um valor elevado, 100, 200 mil reais. Ok? Mas perceba, a sentença condenatória ainda não te realizou todo o direito. Daí que, quando nós falamos em ação de conhecimento condenatória, a doutrina costuma aludir ao binômio condenação-execução. Por quê? Porque a sentença condenatória, ela se limita a condenar. Então, se o juiz condenou o réu ao pagamento de uma dívida de pagar, sei lá, 100 mil reais, né, o autor da ação vai ter que executar essa sentença contra o réu. Vejam, na execução dessa sentença, pessoal, eu já não preciso mais da declaração da existência do direito. Porque uma vez tendo o juiz declarado ou condenado o réu, reconhecendo que eu, credor, tenho direito, doravante me interessa a prática de atos executivos tendentes à realização desse direito. E o que são esses atos executivos? Né? Eles são parte da atividade jurisdicional? A resposta é positiva. Porque, notem, a jurisdição ela não se realiza apenas com a proclamação de direitos. A jurisdição ela deve estar suficientemente aparelhada para realizar concretamente os direitos. E essa realização concreta dos direitos, pessoal, se dá através da prática de atos executivos. Certo? Então, a sentença condenatória pura, essa que condenou o réu a pagar uma indenização, né, ela por si, ela não tutelou integralmente o direito. Eu, autor,
né? Embora isso possa parecer esquisito, mas eu, autor, posso olhar para a sentença e falar assim, para mim tá bom a sentença que condenou o réu a pagar. Mas, se você se contentar com essa sentença, você não vai ter o dinheiro no bolso, certo? Para obter o dinheiro, caso o devedor condenado não pague voluntariamente, não cumpra espontaneamente, para obter esse bem, você terá que promover, você vai ter que requerer, você vai que provocar, através de uma nova demanda, a tutela jurisdicional executiva. Mas pode suceder que você esteja diante de um contexto social ou econômico que, em virtude do qual o legislador considerou apropriado contemplar, né, esse fenômeno jurídico em que você está inserido com um título executivo. Então pode suceder o seguinte, o legislador olha para você e fala assim, olha, como você, na sua atividade empresarial, lida bastante com duplicatas e tal, então eu vou reconhecer aqui no Brasil que a duplicata, que além de título de crédito, a duplicata será também um título executivo. Embora seja cada vez menos comum, a mesma coisa, na verdade, ocorre com a nota promissória. Então, não sei se vocês já viram, volta e meia a gente vê, mas é relativamente raro, mas tem notas promissórias, né? Que é um título de crédito e é também título executivo. O legislador pode entender o seguinte, olha, nesse caso, se você fez um instrumento particular, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, né? Isso está suficientemente seguro para que eu permita que esse seu direito, contido nesse documento, já seja desde logo realizado através da tutela jurisdicional executiva. Ok? Olha só o que vai acontecer no caso da execução. Veja, eu comentei com vocês que no caso da execução da sentença condenatória, já não me interessa discutir se o direito existe ou não. Me interessa a prática de atos tendentes à realização do direito contido na sentença condenatória. Essa é a atividade jurisdicional executiva. Em outros casos, certo? Em outras situações, o legislador pode reconhecer que você está em determinado ou diante de um fenômeno social, econômico, que mereça uma pronta tutela jurisdicional executiva. Então, em algumas situações, a lei reconhece esse negócio, por exemplo, que você fez diante de determinada forma, né? Uma forma, você observou a forma de acordo com aquilo que o legislador exige, o legislador reconhece que você tem direito, desde logo, à tutela jurisdicional executiva, sem passar antes por uma ação de conhecimento condenatória. Veja, eu não sei se todos que estão aqui já fizeram ou fazem estágio em que se permita olhar os autos de uma ação, de um processo de execução de título executivo extrajudicial. Certo? Não sei se vocês já viram. Se alguns aqui não tiverem visto, podem falar que eu trago alguma coisa do escritório só para mostrar para vocês também. Mas é muito diferente a ação, não é? Pode às vezes ser decorrente de um mesmo negócio, de uma mesma situação, né? É muito diferente uma ação que eu movo sem um título executivo extrajudicial para ver o juiz reconhecendo o meu direito ao recebimento do dinheiro. É muito diferente isso daquele caso em que eu já tenho à minha disposição um título executivo extrajudicial. Voltemos ao exemplo do acidente de trânsito, pessoal. Lembra ali que eu mencionei, né? A e B se envolvem no acidente de trânsito. Então pode acontecer o seguinte, que o José e o Antônio estão ali no acidente de trânsito. E o Antônio diz assim, poxa, desculpa, José, realmente eu causei eu avancei o sinal vermelho e tal, ainda bem que ninguém se machucou, mas faça lá o orçamento que eu vou te indenizar pelo prejuízo sofrido. Tá bom? Tá bom. Daí o José vai lá na oficina ou vai lá na concessionária, faz o orçamento e liga para o Antônio. Olha, Antônio, deu 30 mil reais aqui para resolver o problema do carro, tá bom? Daí o Antônio disse, não,
Eu mandei foto para um amigo meu que disse que é R$3.000 para consertar tudo isso daí. Percebam, surgiu o que é aqui? Uma lead. O José, nesse caso, ele não se precaveu, mas ele já poderia, nesse contexto que eles estavam envolvidos ali, lavrar um documento, ok? E assinar e obter a assinatura também do devedor, e também obter a assinatura de 2 testemunhas, e com isso já ter à sua disposição, pessoal, um título executivo extrajudicial. Então vejam, o Código de Processo Civil, no seu artigo 784. Acompanhem ali comigo. Código de Processo Civil, artigo 784. Trata do rol de títulos executivos extrajudiciais, né? Então, você, vamos imaginar que é seu amigo, esse aí que está envolvido, ou seu cliente que está envolvido aí, é o José envolvido no acidente. Ele te liga, o que eu faço, doutor? Você pergunta, o Antônio concorda em pagar a dívida? Sim, concorda. Ele concorda em pagar os 30 mil que você está falando que é o valor aí da indenização? Sim, concorda. Então faça o seguinte, faça com ele uma escritura pública, ou obtenha com ele outro documento público, né? Ou ainda que seja um documento particular, veja se ele assina e obtenha a subscrição de 2 testemunhas, ok? Essa é a forma exigida pela lei, mas além disso, né, veicule nesse instrumento a obrigação de pagar a quantia certa de R$30.000 em dinheiro, em moeda corrente, a ser pago, sei lá, no dia 10 de abril de 2021. Nesse caso, pessoal, assim agindo, você terá, olha bem o que diz aqui o artigo 786, você vai ter uma obrigação certa, líquida, exigível, consubstanciada em um título executivo. Obrigação líquida, certa, exigível, consubstanciada em um título executivo. E se você tiver à sua disposição um título executivo, nesse caso extrajudicial, você pode, se quiser, você não é obrigado, mas você pode, se quiser, desde logo, ajuizar uma ação de execução contra o Antônio. Quais as vantagens para o credor que ostenta, ou seja, que ele mostra que tem um título executivo? Veja, o título executivo, o que é que eu falei agora há pouco para vocês? Ele é a força necessária e suficiente para a execução. Certo? Até aqui tudo bem? Força necessária e suficiente para a execução. Então, se ele é requisito para a execução, e é mesmo, nesse caso aqui, sob pena de nulidade, se por um lado ele é requisito, por outro lado, ele dá ao credor que tenha um título executivo uma posição de vantagem muito grande em relação àquela em que ele estaria se não tivesse um título executivo. Por quê? Eu, credor, nesse exemplo, José, com esse título executivo, eu já posso pedir ao juiz não que ele profira uma sentença reconhecendo que o Antônio me deve, mas que o juiz, desde logo, pratique atos executivos tendentes à realização do direito contido no título executivo. Se a obrigação, neste exemplo, é uma obrigação de pagar quantia em dinheiro, ok? Eu vou mover o que a lei chama de execução por quantia certa contra devedor solvente. E o devedor, pessoal, olha bem, vamos fazer aqui um paralelo entre ação de conhecimento e ação de execução. Se fosse uma ação de conhecimento, eu não tenho título executivo, eu iria pedir o que ao juiz? Que ele condenasse o réu, o Antônio, a pagar a dívida de 30 mil. O juiz haveria de proferir uma sentença dizendo que o meu direito existe. E é por isso que na minha petição inicial, eu vou atuar com o propósito de elencar ao juiz os fatos e fundamentos jurídicos que levam à procedência do pedido de condenação do réu à indenização de R$30.000. E o juiz vai proferir aquela sentença, que como nós criticamos há pouco, né, dizendo que ele sente, mas que fecha o círculo no processo de conhecimento. Por isso que a petição inicial no processo de conhecimento é bem mais longa, porque eu quero argumentar, eu vou apresentar a causa de pedir remota, a causa de pedir próxima, pedido, e o juiz vai proferir uma sentença dizendo que eu tenho direito.
Agora, se eu já tenho um título executivo extrajudicial, eu não preciso ajuizar ação de conhecimento condenatória para obter o título executivo judicial. A lei já me deu o título executivo extrajudicial. Ou, se vocês preferirem, eu atuei de modo a me conformar àquilo que a lei diz, que é o título executivo extrajudicial. Lembra que eu falei que você, ou que o José ligou para o advogado dele, e o advogado dele o aconselhou a fazer um título executivo extrajudicial, que é o instrumento particular subscrito pelo devedor e por duas testemunhas. Se você ajuiza uma ação de execução, pessoal, não se desenvolve o processo de execução fundado em título extrajudicial do mesmo modo como se desenvolve um processo de conhecimento. Porque na ação de conhecimento tradicional, voltemos à ação de conhecimento condenatória. O réu vai ser citado, daí ele vai vir para a audiência de conciliação. Não havendo conciliação, abre-se prazo para o réu contestar. Daí o réu vai poder dizer que não deve nada, ou que não deve o valor que o autor está cobrando. Enfim, eles vão ficar discutindo se o débito existe e se, uma vez existindo, qual a extensão do débito. Eventualmente vai ser necessária a produção de provas, para daí o juiz proferir a sentença. Agora, no processo de execução, a situação fática poderia ser a mesmíssima. Mas se no processo de execução eu já atuei com o propósito de obter... se antes, né, para evitar uma ação de conhecimento condenatória, eu já estimulei a formação de título executivo extrajudicial, na ação da execução, eu não vou requerer a citação do devedor para ele vir debater comigo se a dívida existe ou não. Né? Como é o pedido que eu vou fazer no processo de execução? Uma coisa interessante, pessoal, e eu aconselho a vocês, para que vocês entendam esse paralelo entre ação de conhecimento condenatório, que é uma ação de conhecimento, né, qualquer, e ação de execução, é fazer um paralelo entre os requisitos das petições iniciais de uma ação de conhecimento e de uma ação de execução. A ação de conhecimento vai observar o artigo 319, que fala dos fatos, fundamentos jurídicos do pedido e etc. E na ação de execução, a gente vai observar o artigo 798. Né? O artigo 798 já vai dizer que ao exequente incumbe propor execução instruindo a petição inicial com o título executivo. O título executivo extrajudicial, eu defendo esse ponto de vista e outras pessoas também defendem semelhante modo de pensar. O título executivo extrajudicial corresponderia, pessoal, àquilo que a gente poderia chamar de causa de pedir no processo de execução. Né? Porque no processo de execução fundado em título extrajudicial, eu não preciso ficar dizendo ao juiz, olha, houve um acidente de trânsito, né? Por conta do acidente de trânsito, o Antônio se responsabilizou a pagar 30 mil reais. Não precisa. Basta que você tenha um documento assinado pelo devedor e por duas testemunhas que veicule uma obrigação de pagar quantia certa, nesse exemplo em dinheiro, né, com vencimento definido, ou seja, eu sei qual é a atualidade, quando se dá a exigibilidade da obrigação e assim por diante. E nesse caso, se você tem à sua disposição um título executivo extrajudicial, e uma vez você optando pelo processo de execução, o executado, vocês acham que ele é citado para quê? Para vir à audiência? Ele é citado para vir debater se a dívida existe? Ou a coisa acontece de uma maneira diferente? Vejam o que dispõe o artigo 829 do Código de Processo Civil. Vejam ali, pessoal. Lembra que eu falei do processo de conhecimento? Em que o réu é citado para vir à audiência, e daí, contada da audiência frustrada, conta-se da frustração da audiência o prazo para contestar. Ou, se não couber a audiência, o réu é citado para contestar. Mas o fato é, haveremos de debater para daí o juiz proferir sentença dizendo se o débito existe ou não. Já no processo de execução, fundado em título executivo extrajudicial, se eu já tenho à minha disposição um título executivo extrajudicial, né? Se eu já tenho à minha disposição um título executivo extrajudicial, eu vou pleitear a citação do executado para pagar o débito, sob pena
de, não o fazendo, serem-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. Né? Vejam ali o que o artigo 829 caput diz: o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias contado da citação. Do mandado de citação constará também a ordem de penhora e avaliação, que vão ser cumpridas de ofício, viu, gente, pelo oficial de justiça, não verificado o prazo. Esses bens que serão penhorados, em caso de não pagamento imediato pelo executado, uma vez se realizando a penhora de dinheiro, esse dinheiro de imediato é entregue ao exequente. Uma vez realizando-se a penhora de dinheiro, o dinheiro é de imediato, claro, né? Se não houver embargos à execução, etc., como nós veremos mais para frente, o dinheiro é entregue ao exequente. Agora, uma vez realizada a penhora de bem diferente de dinheiro, certo? Abre-se para o credor, ou abrem-se para o credor duas opções. Ele pode obter esse próprio bem que foi penhorado em pagamento, hipótese em que a gente diz que haverá uma adjudicação, ou ele pode insistir no recebimento de dinheiro, porque afinal ele é credor de dinheiro. Mas, se aquele bem não é dinheiro, nós vamos ter que, a partir deste bem, obter dinheiro. Seguem-se daí então atos de alienação forçada desse bem. Essa alienação forçada nós chamamos de arrematação. Então tem todo um procedimento que é previsto no Código de Processo Civil, pessoal, longamente previsto no Código de Processo Civil, dedicado a saber quais bens podem ser penhorados. Uma vez havendo vários bens que podem ser penhorados, qual tem que ser penhorado em primeiro lugar, qual não, né? Se determinados bens podem ou não ser penhorados, dependendo do contexto, né? Porque, por exemplo, o bem de família é impenhorável, ok, mas sempre é impenhorável, né? Em que medida eu tenho que interpretar a Lei 8.009, né? E tem várias outras situações que a gente vai estudar aqui ao longo do nosso encontro. A gente vai discutir se o bem está sendo avaliado corretamente, se o bem foi arrematado corretamente, de modo a respeitar direitos de terceiros e assim sucessivamente, né? Enfim, ao longo do processo de execução sucedem vários atos a respeito dos quais o juiz haverá de decidir. Então a gente vai estudar, por exemplo, responsabilidade patrimonial. Não, eu estou executando aqui o Antônio, né? Eu sou o José, estou executando o Antônio. Mas eu percebi que o Antônio desviou patrimônio para uma pessoa jurídica. Daí eu vou discutir, será que é possível, nesse caso, a desconsideração da personalidade jurídica inversa? Né? Ou, se eu estou executando uma pessoa jurídica, é possível a desconsideração da personalidade jurídica para eu ingressar no patrimônio dos sócios? Né? Ah, não, aqui eu tenho um grupo econômico fraudulento. Né? Eu posso, nesse caso, requerer ao juiz, e o juiz haverá de declarar, então, a existência do grupo econômico, a fim de que eu possa penhorar bens de outras pessoas, além do próprio executado. Então, ao longo do processo de execução, para o recebimento de quantia em dinheiro, sucedem vários atos voltados, né, à verificação, pessoal, dos atos executivos, verificação da validade e da adequação dos atos executivos. Antes disso, o juiz vai verificar se os requisitos da execução estão ou não presentes, né? Mas percebam vocês que numa execução fundada em título executivo extrajudicial, eu, credor, me encontro numa situação de muita vantagem, certo? Porque eu não preciso ajuizar antes uma ação de conhecimento condenatória para obter um título executivo judicial daí então. Né? Então, o fato dele deter um título executivo extrajudicial coloca ele, credor, numa posição de inegável vantagem em relação ao credor que não ostenta um título executivo extrajudicial. Porque se eu não tenho um título executivo extrajudicial à minha disposição, eu vou ter que mover uma ação para obter um título que me autorize a realizar a execução. Tá certo? Agora, notem vocês, eu estou falando aqui de processo de conhecimento, eu estou falando aqui de processo de execução. Mas tem ações
que não se encaixam perfeitamente nessa, digamos assim, classificação entre processo de conhecimento e processo de execução. Isso de que vou falar aqui, bem rapidamente, não é algo novo, né? Não é algo novo. Mas há ações em que o juiz, quando profere a sentença julgando procedente o pedido, ele apenas encerre a fase cognitiva do processo e aquela própria sentença já dá início a uma outra etapa no processo, que é a etapa executiva. Né? Então, imaginem uma ação para o cumprimento de dever de fazer ou uma ação para o cumprimento de dever de não fazer. Né? Ação para o cumprimento de dever de fazer ou ação para o cumprimento de dever de não fazer. Então, você é procurado no seu escritório por um empresário e ele diz que o empresário concorrente dele está usando indevidamente uma marca que ele registrou em nome dele. Ele é proprietário da marca. Né? É uma marca de um refrigerante, é uma marca de um café, é uma marca de um computador, é uma marca de um software, e assim sucessivamente. Eu registrei, eu sou dono da marca. Né? E ninguém pode usar, e eu percebo que alguém está usando. Aí eu ajuizo uma ação para o cumprimento de dever de fazer, ou de desfazer, ou de não fazer, e eu vou pedir, nesse caso, para o juiz que ele profira uma sentença que, além de reconhecer a existência do meu direito, no mesmo processo, independentemente de nova demanda, ok? O próprio juiz já determine a prática de atos executivos tendentes à realização daquele direito. Então, o juiz, por exemplo, reconhecendo que o réu indevidamente está usando a minha marca, ele pode dizer assim: réu, fixo aqui prazo de 3 dias para você tirar a placa que está usando ali indevidamente, ou tirar o site que está usando indevidamente a marca do autor. Ou cessar a comercialização desse produto. Você que está vendendo calças jeans com essa marca, o autor registrou a marca antes, então você não pode comercializar calças jeans com essa marca. Então eu estabeleço, reconheço que você não pode fazer isso. O direito do autor, portanto, seu dever negativo, estabeleça um prazo para que você cesse isso. Isso acontece também, por exemplo, em ações ambientais. A fábrica está poluindo o meio ambiente. Né? Em ações consumeristas. A empresa está fazendo uma propaganda enganosa. Daí o Ministério Público move uma ação contra aquela empresa para que ela cesse essa propaganda enganosa. Enfim, em todos esses casos, pessoal, a lei prevê uma estrutura um pouquinho diferente. É uma sutileza, mas é uma sutileza que faz toda a diferença. Porque nesses casos, deixa eu vir aqui ao 497 do CPC, né? O artigo 497 do Código de Processo Civil, quando trata do cumprimento de ações, ou melhor, da sentença proferida em ações relativas à prestação de fazer, não fazer, ele diz que o juiz, se procedente o pedido, concederá tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, né? Então percebam que nesse caso, e daí na sequência o artigo 536 vai falar do modo de cumprimento dessa sentença, né? Diz aqui que o juiz de ofício ao requerimento para efetivação daquela tutela específica já vai determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Notem, a sentença proferida em ação para o cumprimento de fazer e de não fazer, com base nos artigos 497 e 536 do CPC, não é uma sentença meramente condenatória, ou, se preferirem, não é uma sentença condenatória típica que se limita a condenar o réu. Ok? Então vamos imaginar, eu estou usando a expressão condenatória aqui, que é no sentido da lei, mas que corresponde ao seu sentido vulgar. Então, por exemplo, você pode falar assim: professor, eu sei de uma colega minha ou de um colega meu aqui que assiste a aula com o celular e ele fica na cama mesmo. Daí eu digo, essa atitude é condenável. A expressão condenação tem o mesmo significado no processo, que o juiz, quando profere uma sentença condenatória, apareceu o menino ali que estava deitado.
Quando o juiz profere uma sentença condenatória, ele apenas diz isso. Ele diz, olha, o réu deve, ponto. A sentença meramente condenatória, como aquela proferida na ação que condena o réu a pagar a dívida, a indenização por danos morais, ela não executa, ela apenas condena. Daí a necessidade de, na sequência, você ter que requerer a execução, como nós veremos na sequência. Mas em se tratando de dever de fazer ou de não fazer, em se tratando de dever de entregar coisa, a sentença, pessoal, não se limita a proclamar que o réu deve fazer, ou não fazer, ou entregar coisa. A sentença reconhece o direito do autor e, desde logo, determina a prática de atos executivos tendentes à realização daquele direito nela, sentença, reconhecidos. Ok? Veja, pelo que vocês já perceberam do pouco, ou espero, né, que vocês tenham percebido, do pouco que a gente falou aqui, até o momento, e repito a vocês, é a primeira aula, é algo bastante introdutório que nós estamos fazendo aqui, e a gente vai aprofundando, verticalizando devagar a matéria, tá certo? Mas quando nós falamos de execução, quando nós falamos de tutela jurisdicional executiva, nós não falamos, pessoal, e prestem bastante atenção nisso, nós não falamos apenas na tutela jurisdicional executiva prestada pelo juiz, na execução de um título executivo extrajudicial, como eu acabei de mencionar aqui. Título executivo, qual o título extrajudicial que eu mencionei aqui como exemplo para vocês? Um instrumento particular subscrito pelo devedor e por duas testemunhas. Lembra o caso lá do Zé e do Tonho? Se encontraram, houve acidente de trânsito e o Antônio declarou que devia 30 mil. E o José pegou essa declaração com assinatura de duas testemunhas. Ele tem à sua disposição título executivo extrajudicial. Então, estamos falando disso? Sim, estamos falando disso. Mas não apenas disso. Nós vamos falar também, quando estudarmos aqui esse livro 2, né, aos procedimentos, vamos falar dos procedimentos especiais de execução. E vamos falar também da execução daquela sentença que a gente acabou de mencionar, né, que o José, ele não lavrou um título executivo extrajudicial, um documento que servisse como título executivo extrajudicial, um instrumento, né? E daí ele teve que mover uma ação de conhecimento condenatório e, obtida a sentença condenatória, daí ele pleiteou a execução dessa sentença. Isso a lei chama de cumprimento de sentença. Nós veremos que o cumprimento de sentença, pessoal, é a execução da sentença. Não é algo diferente da execução. O professor Barbosa Moreira, saudoso, numa palestra que ele deu há muitos anos, quando ele falou da reforma do Código de 73, pela lei de 2005, ele falava exatamente isso, ou com outras palavras, né? Não adianta você pegar uma garrafa de água e colocar um rótulo de vinho na garrafa de água, que isso não transforma o conteúdo daquela garrafa de água em vinho. Então não adianta eu chamar cumprimento de sentença de cumprimento de sentença, supondo que aquilo ali transforme, né, aquela modalidade de tutela jurisdicional. É cumprimento de sentença, é espécie de execução também. Então, a execução de título extrajudicial é uma modalidade de execução. O cumprimento de sentença, ainda que chamado de cumprimento, é modalidade de execução. As execuções previstas em procedimentos especiais também são execução. Então, por exemplo, a execução de alimentos, que nós vamos estudar também, em que o devedor é citado para em 3 dias pagar, e se ele não realizando o pagamento, ele pode se sujeitar, daí, então, a uma pena de prisão, né? Prisão civil, é também ação de execução, né? E vamos também mencionar, pessoal, o que diz a lei aqui, os efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Que efeitos são esses? Que atos são esses? Vocês já estudaram. Imaginem uma ação qualquer em que o juiz conceda uma liminar antecipando efeitos da tutela. Ora, esses efeitos que são antecipados, se forem efeitos executivos,
nós vamos falar de tutela jurisdicional executiva também. Então, a tutela jurisdicional executiva, pessoal, ela se desenvolve em processos de execução típicos fundados em título executivo extrajudicial. Ela se desenvolve através do cumprimento de sentença, hipótese em que a gente vai falar de execução da sentença. Ela se desenvolve através de execuções especiais e se desenvolve também quando nós falamos da execução de liminares, né, que concedam antecipação dos efeitos da tutela. Então, primeira e importante consideração: não há execução apenas dentro do processo de execução que está ali no livro 3 do CPC. Cumprimento de sentença também é execução. Ok? Execução de uma liminar, ou se preferir, o cumprimento de uma liminar de tutela antecipatória também é execução. E os princípios que nós vamos estudar aqui se aplicam a todas essas situações. Um outro ponto, que eu vou apenas mencionar agora, porque eu acho que já estamos passando de 50 minutos de exposição, e daí o vídeo que a gente está gravando fica muito pesado. Pessoal, e até para a gente prosseguir no próximo encontro, é o seguinte: a execução, tanto no caso em que eu me valho de uma medida subrogatória, e a execução também quando eu me valho de uma medida coercitiva. Eu dei os dois exemplos aqui agora há pouco. Então, primeiro exemplo, o devedor se comprometeu no título executivo extrajudicial a pagar aquela dívida de 30 mil reais, mas não pagou. Ajuizei a ação de execução, ele foi citado para pagar, não pagou. Procurei bens, eu queria penhorar dinheiro, mas não encontrei dinheiro para penhorar. Daí o oficial de justiça, por exemplo, encontrou um veículo e penhorou esse veículo do executado. Esse veículo, se o executado ele próprio não quis alienar o bem para obter dinheiro para me pagar, o órgão jurisdicional vai e faz aquilo que ele, devedor, deveria ter feito, ou seja, o Poder Judiciário aliena o bem do executado, obtém dinheiro com essa alienação e entrega esse bem ao credor. Olha só que interessante. Grosso modo, pensem comigo aqui, só para a gente entender. Abstraiam um pouco comigo. O que é que o Poder Judiciário fez aqui? Ele fez aquilo que o próprio devedor deveria ter feito, mas não fez. O Poder Judiciário, com sua atividade, ele realiza aquilo que o devedor deveria ter feito para pagar a dívida e não fez. Nesse caso, pessoal, nesse exemplo que eu mencionei, nós falamos que estamos diante de uma execução por subrogação. A expressão subrogação aqui é usada, grosso modo, para dizer que o órgão jurisdicional realiza aquilo que o devedor deveria ter realizado. Ok? Também usamos a expressão execução direta nesse caso. Por quê? Porque a prestação devida é realizada diretamente pelo órgão jurisdicional. Né? Se o executado vai realizar ou não, não tem problema. O órgão jurisdicional identifica o bem no patrimônio do executado, aliena esse bem e o produto da alienação é entregue ao exequente. Ok? Então isso é execução direta ou execução por subrogação. Mas além da execução direta ou execução por subrogação, eu vou falar bem rapidinho sobre isso e a gente já vai encerrar. Existe também aquilo que a doutrina chama de execução indireta ou execução por coerção. O que é execução indireta ou execução por coerção? A execução indireta, porque com os atos executivos, o órgão jurisdicional não entrega ao exequente diretamente o bem devido, por isso eu digo execução indireta. E eu me valho, os atos executivos nesse caso, são atos coercitivos. E eu dei um exemplo agora há pouco. Na verdade, eu já dei dois exemplos no encontro de hoje, de execução indireta ou por coerção. Um dos exemplos foi ali do sujeito que estava usando indevidamente a marca. Daí você moveu uma ação e pediu que o juiz dissesse para aquele sujeito parar de usar a marca. Daí o juiz diz assim, olha, eu fixo o prazo de 5 dias para você desativar esse site que está usando indevidamente a marca,
sob pena de multa diária de R$ 1.000, por exemplo. É uma execução por coerção patrimonial. É uma execução indireta. É uma modalidade de tutela jurisdicional executiva. O outro exemplo que eu dei para vocês foi da execução de alimentos, em que o devedor foi citado para em 3 dias pagar, sob pena de prisão civil. Nesse caso, é uma coerção patrimonial, é uma coerção pessoal, né? Execução indireta, execução por coerção pessoal. E há algumas figuras que, pelo menos para mim, né, em determinadas situações, a gente poderia até classificá-las entre patrimonial ou pessoal, mas que talvez possam ser consideradas híbridas, mas também são medidas coercitivas. E vocês certamente já ouviram muito falar, e está na moda, o pessoal fala ali de suspensão da carteira de habilitação para dirigir, né, como uma medida coercitiva. É também modalidade de tutela jurisdicional executiva. Eu só queria terminar esse encontro falando isso e chamando a atenção de vocês, pessoal, para o seguinte: para a parcela da doutrina, na execução indireta, nós não estamos diante de verdadeira execução. A gente vai prosseguir o próximo encontro falando disso, tá certo? E daí a gente vai falar do caráter jurisdicional da execução. E daí, então, também na próxima exposição, nós vamos conversar sobre a possibilidade de desjudicialização da execução e vamos comentar esse projeto de lei também, tá certo? Então eu vou interromper a gravação por aqui, daí na sequência a gente abre espaço para perguntas. Obrigado e até a próxima.